E é esse contexto dos processos seletivos de escolha que faz a escola, ajuda, contribui a escola a ser mais democrática e a sociedade ser mais democrática. Um outro elemento importante é a questão do orçamento. Nós trouxemos números que estão no JON. Nós temos os números do Conselho do Fundeb. Se esses números estão errados, tem problema. A gente tem problema. Porque as verbas de educação são compostas por 25% de impostos, verbas do Fundeb, e isso que criou a confusão aqui, vereador. Quando a gente apresentou os números, os 21 milhões são até abril as 3 fontes. Fundeb, 25% e verbas adicionais. A gente nem incluiu o salário de educação, que seria mais a quarta fonte. Entendeu? Então, até abril. A gente mostrou um superávit. Se está empenhado com o quê, como e onde. Não é só o empenho das verbas do Fundeb, é o empenho de todas as verbas. Já que o Fundeb é apenas metade do orçamento da educação. Esses 48 milhões orçados, e que a Secretaria afirmou já está comprometido 45 milhões, a gente quer saber com o quê? Porque se a gente estuda orçamento, nunca o orçamento é cumprido 100%. Nunca. O município de Maricá vai inaugurar isso, porque eu particularmente estudo orçamento há uma década, não só o orçamento de Maricá, o orçamento a nível estadual se gasta normalmente muito menos, se compromete muito menos do orçamento. E, em paralelo, a arrecadação do município é sempre maior. Foi essa aposta que nós fizemos, lembra, secretário? Nossa, vamos provar no final do orçamento de 2011 que a arrecadação foi muito maior do que os gastos. Muito maior. Então, a gente quer saber que foi empenhado em que, como. E aí a transparência, a democracia que a colega falou. Um outro dado importante, que também não foi respondido nessa audiência, é a questão da merenda. Olha, colegas, a última avaliação, justamente alusão à cota semanal de frutas, legumes e verduras, fazia alusão ao desjejum, fazia alusão às condições de armazenamento e manutenção das merendas nas escolas. Se foi o Conselho de Alimentação Escolar apontou ressalvas e citou essas ressalvas, é legítimo que a gente traga, sim, essas ressalvas e essas críticas para este espaço, para os outros, com o objetivo de superar essas ressalvas. Isso também não foi respondido. Mais uma vez, a questão pedagógica. O sindicato trouxe, em 2007, a professora Nelma Pintor, que nós conhecemos, para tratar da educação especial nesse município. E ali foi revelado, como a Mônica bem disse, a completa inexistência disso. A completa inexistência de política nesse sentido. E sempre foi proposta desse sindicato o atendimento à inclusão, não a inclusão de fachada, como era antes, secretário. Antes era empurrado para as escolas. Tem a diretora aqui do Aniceto Elias, eu estava orientador pedagógico do Aniceto Elias, então nós fomos convocados à secretaria e lá foi dito, vocês têm tantos alunos especiais, podem ir. Tchau e benção. Então, existem superações, existem avanços? Existem, mas elas fazem parte, de reivindicações históricas desse sindicato, e 2, fazem parte do acervo de obrigações da secretaria. Eu parabenizo o trabalho de dicção especial porque avançou muito nesse município. Avançou muito, mas avançou assim do zero, do nada. Uma outra questão importante é que durante a audiência todas as perguntas foram feitas ao secretário e comentaram o sindicato e a gente não pôde responder. Então eu anotei tudo. Estou tentando dar uma questão fundamental. E aqui de público, eu acho que o sindicato se compromete à construção de uma rede de proteção social à criança e adolescência em Maricá. Essa rede de proteção social pode articular os esforços. Alô. Essa rede de proteção social pode articular os esforços do Movimento Popular Organizado, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Saúde e dos conselhos. Eu acho que essa proposta, foi uma iniciativa que a gente teve na escola em Niterói, foi fundamental para garantir a criança e adolescente a saúde, a educação, a vida.
vida plena. Então a gente está aqui assumindo um compromisso. Estamos juntos, vamos construir essa rede. A gente saiu daqui sem ouvir o secretário falar e a prefeitura falar em relação ao plano de carreira, ao pagamento do plano de carreira dos funcionários que não recebem ainda o seu plano de carreira integral. Então a gente sai daqui particularmente decepcionado. Por quê? Porque mais uma vez, a eleição acabou, gente. Excelência plenário, por favor. Luciano. Acabou em 2008. Para fechar. E o que a gente não... Dá licença. O que a gente não aguenta mais é esse discurso que eu me comprometo, que eu vou tentar, que é o possível. Porque olha só, desde 2009, abril de 2009, que a gente tem esse discurso da atual Secretaria de Educação. Me comprometo para estudar, vamos ver, e até agora nada. Se nós temos nas nossas salas de aula alunos que ao longo do processo educativo não conseguem alcançar, a gente manda ou faz o processo de recuperação paralela, ou manda para outros espaços, ou infelizmente no final, como existe na rede, a retenção. E a gente não vê isso por parte da Secretaria. A gente não vê o comprometimento, me comprometo a fazer, não fez, desculpa gente, me perdoe, nobre vereador Paulo Maurício, 2012 está longe. 2012 está longe. Escolas que compram do dinheiro da cantina ou de colegas, fazendo os professores, temperos para as merendas, a gente ainda tem isso. E a gente ainda tem uma discussão, e o que é pior, a gente tem nesse governo que prometeu... Luciano, por favor, eu vou ter que pedir ao senhor que encerre agora. Concluindo, nós reafirmamos, e nós temos profundo respeito, já dissemos em outros momentos, profundo respeito a todos os profissionais da rede, que a gente não tolera mais uma demonstração de estelionato eleitoral, sim, estelionato político, sim, porque foram promessas, foram depositadas esperanças nessa administração e que essa administração tem descumprido progressivamente. A carta compromisso dizia relação respeitosa com o sindicato. O primeiro atacado foi o sindicato. O documento diz eleição direta para diretor. Senhor Luciano, infelizmente eu vou ter que cortar a palavra do senhor, porque senão se for acontecer aqui com o secretário ou com outro, eu vou ter que cortar também, isso vai servir de exemplo. Desculpa aí. Uma coisa na cabeça de vocês, essa relação de desrespeito já começou há muito tempo a viver. Quando o sindicato, já no dia 8 de março de 2009, estava convocando um ato público na rua. Quando o sindicato diz que todas as vezes que a gente faz alguma coisa interessante, seja não agradando ou agradando inicialmente ou não a categoria, mas para eles é interessante, diz que foi eles. Que uniforme o quê, rapaz? Nunca pediram uniforme, coisa nenhuma. Pediu ao secretário a respeito também na hora de se pronunciar. Está aqui. Aqui o Vilo falante, aqui, ó. Isso é desrespeito. Isso é estelionato sindical. Pior ainda é esse estelionato sindical aqui, ó. Eu nunca vi na minha vida uma categoria, uma presidente de um sindicato, junto com, eu não sei qual a função do Luciano, tirar fotografia no jornal da categoria, junto com vereadores. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Misturando uma coisa com a outra coisa. Eu quero saber, sim, da carta compromisso que o prefeito assinou, que tem mais ou menos 40 itens, que está nessa folha aqui, e que um dia, sem mesmo ler com atenção essa carta compromisso, nós, da Secretaria de Educação, já cumprimos, ou estamos para cumprir, mais de 80% do que está aqui. Mais de 80% do que está aqui. Ou nós já cumprimos, vereadores, ou estamos em vias de cumprir. Se existem 40, e nós cumprimos 80, no prazo de 2 anos e pouco, como podemos estar sendo chamados de Pinóquio e Grilo falante? Como? O governo, volto a repetir, não acabou. Nós estamos há 1 ano e meio ainda dele acabar e nós já cumprimos 80% do que está aqui. Então, como que a gente pode ser mentiroso? Teve ponto aqui, sim, concordo, a gente ainda não tocou, mas outros a gente avançou bastante.
Então eu não vou, eu honestamente, aqui, o prefeito de Maricá está na mira do MP. Tá bom. Isso aqui é sindicalismo. O prefeito de Maricá está na mira do MP por causa da educação? Não, não foi por causa da educação. Isso aqui é a inserção de uma luta sindical dentro de uma luta política. Isso é a inserção de uma luta sindical dentro de uma luta política dentro do município. Quando se pega um jornal e coloca prefeito de Maricá está na mira do Ministério Público, e eu vou ler, não tem nada relacionado à educação. O que é isso? Isso é sindicalismo? Isso é sindicalismo ou é politicagem? A pergunta que se faz, isso é estelionato sindical? É? Pode ser também. Outra coisa que eu pergunto a vocês, sindicalizados, foi perguntado a vocês se vocês querem partir para a oposição? Foi definido que o sindicato é hoje um ente de oposição ao governo municipal de Maricá? Foi decidido isso em assembleia? E se foi decidido, quantas pessoas tinham lá para decidir? Porque isso aqui é oposição. Isso não é sindicalismo. Isso aqui é oposição. Olha só, Luciano. Eu fiquei caladinho ouvindo você. Mas, vou falar uma coisa para você com toda honestidade. Acho que o Helder Ferreira, o vereador Helder Ferreira, acho que o vereador Paulo Maurício tem razão. Tem razão. Acho que a gente precisa, até honesto, do fundo do coração, não é que você, Luciano, ou outra pessoa do sindicato, vá me fazer me movimentar. Porque eu não preciso desse tipo de pressão para me movimentar, não. Porque eu estou na educação desde quando eu tinha 19 anos, comecei a dar aula. Eu sei perfeitamente e conheço muito bem Maricá. Eu sou professor fundador do Joana Benedita Rangel. Em 1983, a primeira aula dada lá, eu estava lá dentro. O que tem de ex-aluno aqui é uma enormidade. Inclusive ex-aluno com toda razão insatisfeito. Tá? Agora, quem está definindo a política educacional para o município somos nós, sim, da educação, junto com o prefeito. Não se iludam de imaginar que a gente vai fazer a coisa por pressão, porque nós não precisamos desse tipo de coisa. Não precisamos. De qualquer forma, mais uma vez, acho que, por outro lado, para o bem até dos ânimos, a gente aqui aceite mesmo aquilo que o vereador Paulo Maurício, aquilo que o vereador Helder Ferreira falaram, e a gente continua, então, aberto a qualquer tipo de diálogo. Muito obrigado.